Hoje nós vamos começar uma revisada rápida em termos de potenciação, tá? Nesse primeiro momento a gente vai começar do básico, bem rapidinho, só para a gente se lembrar, tá bom? Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. E vamos lá. Potenciação nada mais é do que você ter uma multiplicação de um determinado fator várias vezes. Então, por exemplo, quando eu coloco 3 à quinta, nada mais é do que 3 multiplicado por 3, ou seja, ele multiplicado por ele mesmo, 5 vezes. É 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Fazendo essa conta, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Isso vale para qualquer número. Então, por exemplo, 2 elevado à sexta, 2 vezes 2 vezes 2, etc., 6 vezes, que vai dar 64. É só vocês fazerem que vocês vão ver que dá isso, tá? Daí, a gente vê algumas propriedades que vale a pena se lembrar. Eu vou começar nesse vídeo algumas, tá? Propriedade de potenciação. Primeira propriedade é quando você tem uma multiplicação de dois números que têm expoente e de mesma base. Então, por exemplo, 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado. Vamos tentar fazer isso de forma aberta? Ficaria 7 vezes 7 vezes 7, 3 vezes, concordam? Aqui tem 3 vezes. E depois eu vou multiplicar por 7 vezes 7. Aqui tem 2 vezes. Então, quantos fatores 7 a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, pela própria definição, eu posso escrever isso como 7 à quinta. Concordam? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu somei o número de 7 que tinha no primeiro fator com o número de 7 que tinha no segundo fator. Então, quando você tem uma multiplicação de dois números em que são expoentes de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Na divisão, a gente tem que isso aqui, 5 à quarta, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Perfeito? Isso aqui dividido por 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. Ora, se você cortar esse 5 com esse 5, esse com esse, vai ver que isso aqui deu 5, ou 5 elevado a 1, ou então 5. Como é que a gente fez isso? Vocês podem reparar que basicamente a gente pegou o número de 5 que tinha em cima e subtraiu do número de 5 que tinha embaixo, porque eles foram cortando. Então é o expoente do que está em cima menos o expoente do que está embaixo. Lembrando, isso aqui vale quando é a mesma base, tá legal? Então, 4 menos 3, 1. Então, 5 à quarta dividido por 5 ao cubo, era só subtrair, dá 5 elevado a 1, que é 5. Perfeito? Então, quando você está multiplicando, você soma os expoentes por causa disso, porque você tinha uma quantidade de fatores e saiu multiplicando pela outra quantidade de fatores, então o total de fatores é a soma dos fatores. E na hora da divisão, como você está cortando, é o de cima menos o de baixo. 4 menos 3, 1. Agora, vamos fazer esse aqui de exercício. Isso aqui tem duas formas de fazer com tudo isso que a gente aprendeu. 2 elevado a x mais 3, a gente pode escrever como 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Concorda que uma soma aqui em cima, você também pode decompor ela? Então, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3 é 2 elevado a x mais 3. Aqui embaixo pode fazer a mesma coisa. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a x e 2 elevado a x eu posso cortar. 2 elevado a 3 com 2 elevado a 1 eu posso subtrair. 3 menos 1, 2. Então isso aqui é 2 elevado ao quadrado, que é 4. Perfeito? Qual a outra forma de fazer? É simplesmente pegar como sendo uma divisão. Eu não falei que é o de cima menos o de baixo? Então aqui seria 2 elevado a x mais 3 menos x mais 1. Eu subtraí os expoentes, já que isso é uma divisão. Isso aqui vai dar 2 elevado a x mais 3, o menos multiplica todo mundo, menos x menos 1. X corta com x, 3 menos 1, 2 ao quadrado. Perfeito? Que dá a mesma coisa, 4. Então as propriedades que a gente viu aqui e mostrou por que funcionam são a multiplicação, quando você tem a mesma base
e os expoentes estão aqui em cima, eles se somam, então A, qualquer número elevado a n, vezes A elevado a n, dá A elevado a m mais n, é só somar os expoentes. Quando você tem a divisão com a mesma base, de A elevado a m sobre A elevado a n é igual a A elevado a m menos n, é justamente a subtração. Nos próximos dias a gente vai colocar mais alguns pontos aí de potenciação como resumo, tá bom? Um grande abraço!